Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra, uma satisfação estar reunido aqui no canal Jailson HM TV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Em primeira mão, queremos agradecer a Deus pela sua oportunidade que Ele está nos dando, e também quero agradecer a todos os inscritos no nosso canal, as pessoas que têm nos apoiado, nos cooperado conosco, né? Nos dado palavra de conforto para a gente continuar nessa batalha pregando a verdade. Muito bem, meus amados, vamos para as escrituras, que hoje nós temos um assunto muito importante. Graças a Deus que todos os assuntos que nós trazemos aqui no canal é importante para a nossa vida espiritual e também para a nossa caminhada até a vida eterna. Aqui no livro de Atos, Epístola, carta do apóstolo Paulo a Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 14 versículo 15 ao 16. Carta do apóstolo Paulo. Paulo foi o primeiro mensageiro profeta da dispensação das eras da igreja, da era de Éfeso. Paulo foi o primeiro mensageiro profeta. Porque depois de Paulo veio o segundo, que foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, que foram apenas mensageiro. Mas Paulo foi o primeiro peixe da era da igreja. Muito bem. Capítulo 1, versos 15 ao 16 de Tito. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Preste bem atenção e veja que escritura tremenda. Veja só, deixa eu repetir mais uma vez. Todas as coisas são puras para quem? Para todas as pessoas? Não. Para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo 16, aonde a gente vai se segurar o nosso assunto de hoje. Confessam que conhece a Deus. Olha aí, deixa eu voltar mais uma vez. Confessam que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobediente e reprovado para toda boa obra. Deixa eu repetir mais uma vez, só o versículo 16 do capítulo 1 de Tito. Confessam que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobediente e reprovado para toda boa obra. Que Deus abençoe a sua palavra e revele a sua palavra para nós. E nós já agradecemos, irmão, que Ele já fez isso através do ministério do sétimo anjo terrenal, quando Ele enviou aqui a terra. Ele revelou sua palavra. Então que Deus nos ajude para a gente poder entender aquilo que foi revelado por Deus através do seu profeta, do sétimo anjo terreno. Muito bem. Baseado nessa escritura de Tito, capítulo 1, versículo 15 e o 16, especificamente o 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Baseado nessas escrituras, hoje eu quero trazer um assunto, irmão, muito, muito interessante. O ateísmo. Veja só o nosso tema. O ateísmo dentro da mensagem da hora. Ateísmo. Ateísmo é uma expressão usada para testificar, para indicar uma pessoa que é um ateu. E o que é um ateu? A palavra ateu, irmão, vem da palavra grega ateus, que significa sem Deus. Agora, segundo muitos estudiosos, alguns estudiosos, né? Através dos seus estudos, eles falam que existem 3 tipos de ateus no mundo. 3 tipos de ateus no mundo.
Existe aquele ateu que crê em Deus, mas não crê na religião. Esse ateu aí crê em Deus, mas não crê na religião. Existe a outra classe de ateu que crê em Deus, mas não crê na política. Existe a terceira e última classe que são aqueles ateus que nem creem em Deus, nem creem na religião e muito menos na política. Bom, isso aí é segundo alguns estudiosos. Mas hoje eu quero falar dos ateus, dos ateístas, dentro da mensagem da hora. O ateísmo, veja só o nosso tema, o ateísmo dentro da mensagem da hora. Assim como tem os ateus aí no mundo comum, no sistema comum, tem os ateus dentro da mensagem do nosso dia, da nossa hora, irmão. Meu irmão Jailson, você veja que isso vem durante as eras. Você veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, o primeiro mensageiro profeta da era de Éfeso. Ele está falando aqui para Tito que existiam pessoas que diziam que conhecia, que confessavam que conhecia a Deus, mas negavam pelas suas obras, pelos seus atos. Ele dizia, não, nós conhecemos a Deus, tá vendo aí, ó? Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abominável, desobedientes, reprovado para toda boa obra. Isso aí foi na primeira era da igreja. E agora? E agora no fim da era, nós já estamos sabendo, irmão, que a era terminou. No sentido espiritual, a última era da igreja terminou em 1963. Agora veja, durante 2000 anos, era de Éfeso, era de Esmirna, era de Tiatira, era de Sardo, era de Filadélfia, a era de Pérgamo e Laodiceia, a sétima. Você veja, essas 7 igrejas que representam 7 eras, 7 períodos, 7 estádios, isso levou 2000 anos. E veja que no tempo de Paulo, no primeiro século da era cristã, na era de Éfeso, tinha pessoas dessa condição. E hoje, que a era de Laodiceia ficou para trás? Hein? Nós estamos entre Laodiceia e o milênio. Nós estamos no entre-meio. Uma brecha, uma era espiritual que Deus abriu para tratar para a noiva. Para tratar com o povo da noiva. Hoje, irmão, tudo isso que eu estou pregando aqui no meu canal e outros ministros que tem também, pregando a verdade, que estão compromissados com a verdade, tudo isso, irmão, só tem um povo nesse momento, nessa brecha, nessa lacuna que Deus abriu entre Laodiceia e milênio, entre filho de Deus e filho de Davi. No entremeio disso, só tem um povo hoje que Deus está tratando com ele, se chama a noiva de Jesus Cristo. Somente. Durante 2000 anos, Deus vinha tratando com todos, mas quando chegou nessa brecha, nesse entremeio, Deus só está tratando com a sua noiva, a noiva de seu filho, a noiva de Jesus Cristo. Só ela, irmão. Nesse tempo que estamos vivendo, nessa brecha que estamos vivendo, nesse entremeio que estamos vivendo, entre filho de Deus e filho de Davi, só tem um povo na terra que está recebendo os mistérios de Cristo, de Deus, que é a noiva de Cristo. Fora ela, ninguém está recebendo. E depois que a noiva sai da terra, na última etapa do rapto, a gente sabe que o rapto está faltando a sua última etapa, que o arrebatamento está dividido em 3 partes, em 3 etapas. Primeiro, revelação. Segundo, dispensação. E terceiro, ida. Enquanto alguns membros da noiva não estiverem entrando nesse princípio, nesse processo, mas quando toda a noiva estiver completa, Cristo tira a sua noiva daqui da terra, na ida, na última parte, na última etapa do rapto.
E o que vai acontecer depois disso? Entra o período da grande tribulação. De acordo com Apocalipse, capítulo 11, 12 e 13, 3 anos e meio de grande tribulação. E durante a grande tribulação, vai existir alguns grupos, algumas classes de pessoas na terra, depois que a noiva for embora. A igreja, que são as virginécias, os 144 mil, os filhos do diabo e o restante das nações. Vai existir essas 4 classes de pessoas depois do rapto, durante a grande tribulação. A igreja, que é a virginécia, os 144 mil, os filhos do diabo e o restante das nações. E nesse período, Deus vai enviar os 2 profetas, porque esses 2 profetas, Moisés e Elias, vai trazer a segunda vinda para o judeu. Isso é o que está para acontecer. São profecias e acontecimento que está para acontecer depois da ida da noiva. Mas nesse período que nós estamos vivendo agora, nesse entremeio, Deus está tratando com um povo só. Só a noiva que vai alcançar o pleno conhecimento dos mistérios. Só a noiva. Só a noiva. Mas, vamos aqui. O ateísmo dentro da mensagem da hora. Agora, a gente viu que a palavra ateu vem da palavra grega ateus, que significa sem Deus. Agora, como eu falei no começo do vídeo, que muitos estudiosos classificam o ateísmo em 3 grupos, né? Mas tem um grupo novo, e esse grupo novo que surgiu está dentro do povo da mensagem. Eu não estou aqui para falar lá de fora, porque o problema, irmão, Jesus disse uma coisa que é muito interessante. Ele disse que muitos olham para o argueiro dos outros, mas esquece de ver a trave que está no seu olho. E eu estou aqui para mostrar que dentro da mensagem, mas não estou falando da mensagem, a mensagem profética que Deus enviou através do seu profeta é pura. Mas aqueles que confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para todas boas obras. Veja só, abomináveis. Por que abomináveis? Porque eles estão contaminados por demônio, por espírito errado. Aquilo que está no capítulo 19, verso 17 de Apocalipse. Aqueles pássaros que voam pelo meio do céu. São demônios. Eu já preguei sobre isso. Você entra no canal, você vai ver esse vídeo lá. São espíritos de demônios que estão atormentando o entendimento desses homens que dizem que confessam que conhecem a Deus, mas na realidade eles são abomináveis, desobedientes e reprovados. O irmão Brana, o 7º anjo terrenal, na mensagem O Bom Pastor de Ovelha, ele ensina um princípio para um ministro se tornar reprovado. Sim, quando um pastor perde uma ovelha, o seu ministério está reprovado para Deus. Ele pode ser aprovado por outros pastores, pode ter uma igreja de milhões de pessoas, uma igreja que seja o cartão postal daquele lugar, mas que ele perdeu apenas um irmãozinho, sabe? Aquele irmãozinho que tinha dificuldade de ser dizimista, de dar o dízimo, passava necessidade, sabe? Tinha vezes que não tinha condição de ir à igreja. Aí o pastor falou assim, irmão, é melhor o senhor cair fora daqui, sabe? Então, por esse irmãozinho que ele fez isso, o ministério dele é reprovado. Deus o reprovou, o seu ministério. Por quê? Porque esses ministros que têm esses mau adjetivo, eles são ateus. O ateísmo dentro da mensagem da hora. Está sim de ateus, de pastores
e pregadores dessa mensagem, ateus, confessam que crê que Deus enviou um profeta, confessam que Deus, que o irmão Branham é o profeta, que Deus enviou um profeta, confessam que crê na mensagem da hora, mas eles são abomináveis, desobedientes e reprovados. Abomináveis, desobedientes, porque não obedece a toda a mensagem. Sabe? Só crê naquilo que dá benefício para ele. Por exemplo, o irmão Branham diz que todo cristão é dizimista. Aí eles pegam esse parágrafo, tá vendo aqui, olha, que o irmão Branham está dizendo que todo cristão é dizimista, então que você não é dizimista, você não é cristão. Mas eles não passam esse conhecimento para as pessoas. O irmão Branham disse que todo cristão é dizimista, mas também o irmão Branham disse que você só deve entregar o seu dízimo aonde você é alimentado. Mas isso eles não ensinam para o povo. Não, isso eles não ensinam não. Olha o dedinho. Eles não ensinam isso. O irmão Branham também disse que você fica com um pastor aonde ele te levar. Que o teu pastor não consegue crer naquilo que está acontecendo, o irmão Branham disse, então deixe ele. Que você não crê nesse pastor, deixe ele. Mas isso, eles não creem nisso, eles não pregam isso para o povo. Eles só pregam aquela parte que diz, olha, todo cristão é dizimista. Tem de dar o dízimo, tem de trazer o dízimo. Mas as outras partes, sabe? Eles não ensinam. Mas eles confessam que creem no profeta. Mas são ateus. Os ateus dentro da mensagem da hora. Agora, vamos ver o que aqui a Bíblia diz aqui. Vamos ver o que aqui a Bíblia diz. Aqui, veja o que Jesus ensina aqui, ó. Mateus capítulo 15. Vamos para Jesus, que Jesus foi o primeiro a ensinar sobre essas coisas. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9, de Mateus 15. O nosso tema é o ateísmo dentro da mensagem. Em outras palavras, pastores ateus. Pastores que confessam que conhecem a Deus, mas negam, mentem. Eles não creem em Deus e muito menos no seu profeta. Olha aqui. Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9. Olha o que Jesus disse. Hipócritas, fingidos. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aqui o ateísmo dentro da mensagem da hora do tempo de Cristo. Veja os ateus dentro da mensagem da hora no tempo de Cristo. E ele continua: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha, o irmão Branham, ele tem de ressuscitar para revelar o sétimo selo, o novo nome e os trovão e a visão da tenda. O irmão Branham tem de ressuscitar sozinho para fazer isso. Mentira! Isso são doutrinas e preceitos de homens. Porque na realidade esses homens são ateus. Peraí, irmão Jailson. O novo nome é Branham. Isso são doutrinas e preceitos de homens que são ateus dentro da mensagem. Irmão Jailson, não, peraí. Tem de vir outro profeta. O William Souto é o profeta depois do irmão Branham. É mentira, não. Cacô Felipe é o profeta depois do irmão Branham. Não. Osmar Rodrigues, Beltrano. Não, todos esses são preceitos de homens que são ateus dentro da mensagem. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos adiante. Romanos capítulo 1. Isso aqui foi a mensagem da hora. O profeta é o filho do homem, o mensageiro da hora do tempo de Jesus Cristo. O próprio Jesus dizendo do tipo dos homens que falavam que criam em Deus, mas na realidade eles eram ateus. Romanos capítulo 1.
Agora vamos aqui ver o que é que o primeiro mensageiro da primeira era fala sobre esses ateus dentro da mensagem da hora do seu tempo. E isso veio durante as eras até chegar no nosso tempo, até no entremeio do nosso tempo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 18 até o versículo 24. Vamos ler aqui, do 18 ao 24 de Romanos capítulo 1. E o nosso assunto é o ateísmo dentro da mensagem da hora. Eu estou aqui com a Bíblia e a mensagem provando que dentro da mensagem da hora, pastores e pregadores são ateus. Eles dizem que conhecem a Deus, mas negam pelas suas atitudes e pelas obras que ele fazem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Olha aqui. Olha o que aqui Paulo, o primeiro mensageiro, o profeta da era, está ensinando. Porque do céu se manifestará a ira de Deus. E quando isso vai acontecer, essa ira de Deus, irmão, ela já deu início durante as eras. Mas só que essa ira estava misturada com misericórdia. Mas na sua terceira vinda, essa ira é sem mistura. Não tem misericórdia. Porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade ou deidade se estende claramente e se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inesquecíveis, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus e nem dele graça, antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha aqui. Ele aqui, irmão, Paulo aqui, o primeiro profeta mensageiro, não está falando para qualquer tipo de pessoa, não. Está falando para aqueles que realmente diz que conhece a Deus, que tem um conhecimento, que tem a revelação da hora, que diz que tem a mensagem da hora. Mas o que eles acontece com eles? Aí, ó, porquanto tendo conhecido a Deus e não glorificam como Deus e nem dá-lhe graça, antes o seu discurso, as suas pregações, os seus ensinamentos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Veja aí, irmão, isso aqui são os ateus dentro da mensagem da hora de cada era que teve na Terra. E agora nós estamos aqui e isso está acontecendo no nosso meio. Pastores e pregadores, irmãos da mensagem. Porque existem os nicolaítas e também existem os seguidores de nicolaíta, que são aqueles irmãos que concordam com eles. Não, irmão Jailson. Olha, teve uma época eu conversando com um certo pregador, não aqui da Paraíba, mas de outro local, ele disse assim: irmão Jailson, o senhor sabia que o senhor não tiver congregando numa igreja, não tiver um pastor, o senhor não vai no rapto? Aí eu perguntei para ele: irmão, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, me mostre um texto nas escrituras e um parágrafo da mensagem aonde o profeta e a Bíblia ensina isso. Que eu não tiver congregando numa igreja, não tiver um pastor para ser dizimista, para dar meu dízimo a ele, eu não vou no rapto. Me diga isso, onde está escrito isso? Qual mensagem o irmão Breno falou isso? A pessoa mais silenciosa que eu já vi na face da terra foi esse pregador. Para você ver aí. Os nicolaítas, os ateus, esses são os ateus, os que não têm Deus.
Eles confessam que conhecem, mas é mentira. Vamos aqui com Paulo. Verso 22 de Romanos, capítulo 1. Dizendo-lhes sábios, e tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, nós somos sábios, mas tornaram-se loucos. E mudaram a glória. Mudaram a glória. Essa palavra glória, irmão, vem da palavra grega doxa, que significa avaliação e julgamento. Então o que esses ateus fazem? Eles mudam isso. Eles acham que glória aqui é para você estar dentro da igreja gritando, glória a Deus. Não, irmão. Isso é avaliação de Deus, o julgamento de Deus. Mas esses ateus, dentro da mensagem da hora, mudaram esse conceito. Mudaram esse significado da palavra. E o povo, por não ler Bíblia, não conhecer a mensagem, segue esses homens, esses ateus dentro da mensagem. E Paulo continua. E mudaram a glória de Deus, corruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Tá vendo aí? Essas árvores, esses quadrúpedes e répteis são espíritos, irmão, que estão atormentando esses ateus, que mudaram a avaliação de Deus. Deus, que é um Deus incorruptível, e eles fizeram em semelhança de homem e passam a adorar o homem no lugar do Criador. Por quê, irmão? Eles são ateus. E dentro da mensagem da hora, o que tem de pastores e pregadores nessa condição não é brincadeira. Versículo 24, capítulo 1 de Romanos. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então Deus não está nem preocupado com isso, irmão, porque Deus sabe quem são os seus. Esses aqui são os ateus. Vamos adiante mais. Vamos para 2 Pedro. Vamos agora ver o que é que o apóstolo Pedro fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3, de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5 de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Veja o que o apóstolo Pedro fala. Você veja que esses ateus já estavam dentro da mensagem da hora, na primeira era. Isso veio na segunda era, na terceira era, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima. E agora, irmão, entre o Filho de Deus e o Filho da vida, um entre meio, esses ateus estão dentro da mensagem da hora. Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro fala sobre isso. Amados, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exaltação o vosso ânimo sincero, para que vós lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Você veja que o apóstolo Paulo aqui fala do Antigo Testamento, que é o santo profeta, e agora fala da nova aliança, do Novo Testamento, que é dos apóstolos. E ele continua, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, aqui esses últimos dias, está no plural, quer dizer, durante as eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E depois passava por entre meio. E ele diz aqui, sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, plural, andando segundo as suas próprias concupiscências. Verso 4, dizendo, onde está a promessa da sua parousia?
vinda, presença, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você veja que durante as eras da igreja, esses ateus vinham dentro de cada mensagem da hora, negando sobre a vinda. E hoje é a mesma coisa, irmão. Tem muitos pastores dessa mensagem que eles não pregam sobre arrebatamento, eles não se preocupam com a vinda. Aqui na Paraíba, onde eu moro, no meu estado, o cabeça do nicolaísta aqui, o chefão, ele está dizendo, ele está pregando aí que vai trazer um avivamento para a noiva. E pregadores, rapaz, pessoas boas, mas eles, por não ler a mensagem da forma correta, não ler a Bíblia, porque, irmão, aqui é a Bíblia. A Bíblia. Aqui é a palavra de Deus. E aqui é a mensagem profética do dia. A palavra e a palavra revelada. Você não tiver essas duas coisas conectadas, você não vai entender o que está na palavra. É isso que acontece. Por não estar conectada a palavra com a mensagem da hora, porque a mensagem da hora revela a palavra do dia. Aí eles não entendem nada. E o que acontece? Eles caem nessas armadilhas diabólicas. Aí você diz, mas irmão Jailson, o senhor não crê que a noiva vai ter um avivamento? Eu creio que o avivamento da noiva já começou e eu sei o lugar e o princípio, o que é que produz o avivamento da noiva. Que qualquer ministro da mensagem está dizendo que está pregando o avivamento da noiva só porque tem cura divina, fala a língua e dizer que isso é apenas o avivamento? Não. Isso está equivocado. O irmão Brana, no terceiro, ele disse que o avivamento da noiva está nos 7 trovões. Pode ter cura, fala língua, interpretação, pode ter o que quiser. Os 9 dons podem estar em evidência, mas que os 7 trovões não estiver sendo pregado, esse avivamento não é da noiva. É isso que eu tenho para dizer. Mas vamos ver o que Pedro continua dizendo aqui. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Versículo 5. Eles voluntariamente, olha aqui. Olha o que Pedro está dizendo. Ele quem? Esses pastores, esses pregadores, eles voluntariamente, quer dizer, eles fazem porque eles querem. Eles fazem voluntariamente porque eles querem. Ignora isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existirem os céus e a terra, que foi tirado da água, no meio da água subsiste. Eles, voluntariamente, quer dizer, eles fazem porque querem. Porque querem. Eles ignoram o que Deus está fazendo. O irmão Brana ensina isso. Eu vou ler já ele falando sobre isso. Eles ignoram, mas ele ignora voluntariamente. Eles fazem porque eles querem. Especialmente esses nicolaítas. Enquanto os coitados dos irmãos da congregação sofrem para trabalhar, eles estão fartos, ricos, carros bonitos, mansões. E os irmãos? Sofrendo, sabe? Porque que não for dizimista, não dá o seu dízimo, são expulsos da igreja, são deixados sem benefício nenhum. Aqui na Paraíba, o que nós temos de irmãos são assim. Irmãos que foram deixados pelos ministros da mensagem. Eu não estou falando de pastor da Batista, nem da Assembleia, não. Estou falando de pastores e pregadores dentro dessa mensagem que fizeram isso com o povo aqui. É muita gente aqui na Paraíba. Muitos irmãos da Paraíba estão por aí. Outros deixaram até a mensagem e voltaram para o mundo por causa de pastores. A maioria, foi o irmão Brana disse na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, que ele disse que quem tá o problema para o povo são os líderes. Eles que provocam isso no povo. Muitas vezes a culpa são deles. Meu Deus. São os ateus dentro da mensagem. Então a gente viu aqui, irmão, o que é que Paulo, o que é que Jesus, o que é que Paulo e o que é que Pedro falou sobre esses ateus que tem dentro da mensagem. Agora,
Vamos ver o que é que o nosso sétimo anjo, o sétimo anjo terrenal, o profeta de Deus, o William Branham, ele falou sobre esses ateus dentro da mensagem. Vamos ver aqui. Mensagem, o anjo de Deus. Mensagem, o anjo de Deus. Essa mensagem foi pregada em 1948. Vamos ler alguns parágrafos dessa mensagem. Mensagem, o anjo de Deus. Vamos aqui começar com o parágrafo 15. Veja o que é que o profeta de Deus, o último mensageiro para a última era, falou. Agora, para que as pessoas pudessem ver e saber, Deus prometeu que ele enviaria dons. Está certo isso aí? Há 9 dons espirituais prometidos para o corpo. Isso é, o corpo de crentes. Não é para incrédulo, cura divina. Não é para você que não crê. É para aqueles que crê. O Espírito Santo não é para aqueles que não crê nele. É para aqueles que crê. Agora eu te pergunto, cadê esses dons? Cadê os 9 dons espirituais que é para o corpo da igreja? E cadê os 5 dons que Paulo falou em Efésios 4:11? Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Cadê? Cadê os 9 dons proféticos e os 5 dons ministeriais? Aonde está aqui hoje? Eu faço um desafio aqui na minha região que me mostre onde os dons estão funcionando. Sabe o que eles dizem? Eles dizem, olha, irmão Jailson, olha, os dons já passou. Nós estamos vivendo agora na parte principal. Eu creio. O irmão Branham disse que o avivamento da noiva está nos trovões. Mas uma coisa depende de outra. A primeira e a segunda e a terceira puxada, todas as 3 têm de estar conectadas. Não pode ser separada. Mas cadê? Olha o que o irmão Branham diz. Agora, para que as pessoas possam ver e saber, Deus prometeu que ele enviaria dons. Está certo isso aí? Há 9 dons espirituais prometidos para o corpo, isso é, o corpo de crente. Não é para incrédulos, cura divina, não é para você que não crê, é para aqueles que crê. O Espírito Santo não é para aqueles que não crêem nele, é para aqueles que crê. Então, se você veja que esses pastores, esses pregadores são incrédulos. Eles não crêem. Eles são os ateus dentro da mensagem da hora. Meu Jesus. Vamos adiante. Para 24 da mensagem, o anjo de Deus de 1948. 24. Veja o que o irmão Branham diz. Olha aqui. Quanto mais profundo você entra nisso, melhor você vai ficar. Não venha casualmente em relação a isso. Venha com um coração sincero, crendo de todo o seu coração e receba a sua cura. Enquanto eu estiver orando, está vendo? É assim que você deve fazer. Agora, não venha crendo pelas metades. Esse é o problema dos pastores da mensagem e dos pregadores da mensagem da hora. Eles creem da mensagem em não completo, mas pela metade. Eles só creem naquilo que dá benefício para eles. Por exemplo, como eu já falei no começo, o irmão Branham disse, olha, todo cristão é dizimista. Então eles pegam isso aí e ficam, olha aí, ó, tem que ser dizimista, irmão, porque o irmão Branham disse, mas eles não... Agora, eles não vê quando o irmão Branham diz, só entregue o seu dízimo aonde você estiver alimentado, se alimentando. Ora, que eu estiver numa congregação e eu me sentir que eu não sou alimentado espiritualmente, eu não vou entregar meu dízimo ali, não. Mas isso ele não prega, ele não crê nisso. Ele só crê em parte. Agora, não venha crendo pelas metades. E a maioria dos pastores, especialmente pastores e pregadores nicolaítas, eles creem em parte. Só creem naquilo que traz benefício para eles. Vamos adiante com o irmão Branham. Mensagem, o anjo de Deus. Parágrafo 28 ao 29. Irmão Branham diz. Agora, aí ele diz aqui, ó.
A coisa mais difícil que Deus já teve, olha, a coisa mais difícil que Deus já teve de fazer foi conseguir fazer um mortal crer em outro mortal. Olha aí. E Jesus, quando está aqui na terra, ensinou isso. Que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Muitos pastores dessa mensagem são ateus, usam a mensagem do profeta só para chamar as pessoas, só para tirar as pessoas das igrejas, para trazer para deles, para eles ganhar isso. Mas eles não crêem no profeta da forma correta. Porque são ateus, irmão. O irmão Brana continua. A coisa mais difícil que Deus já teve de fazer foi conseguir fazer um mortal crer em outro mortal. Seria fácil se aquele anjo que falou comigo estivesse de pé aqui no púlpito nessa noite, dizendo: isso é para vocês. Ora, vocês correriam até ele e o adorariam. Vocês iriam querer se prostrar aos seus pés. Ele estava de pé olhando da maneira que eu vejo quando ele vem. Um homem sério e grande de pé ali, de pé lá. E eu sei como me sinto. Mas, amigos, eu nunca fiz nada na minha vida. Cada milagre, qualquer um desses milagres, nesses 21 meses que tenho estado por aqui, onde milhares deles têm sido realizados, eu nunca realizei nenhum deles. É ele quem faz isso, está vendo? É ele que faz. Eu não tenho nada a ver com isso. É ele que faz. Eu sou apenas um porta-voz para ele. Ele somente fala o que ele diz. Eu somente falo o que ele diz. Como que eu vou saber quando as pessoas têm fé e quando as pessoas não têm fé? Como que eu iria saber que você fez 10 anos atrás ou 20 anos atrás? Eu não saberia disso. É Deus. Mas Deus, irmão, faz isso através de um homem da hora. Mas muitos não creem, irmão. Sabe por quê? Porque são ateus. Prefere descer um anjo. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 15 em diante, que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar. E muitos se enganam com um anjo. Ora, um anjo desceu na minha casa e falou comigo. Mas Deus não está usando aquele anjo. Ele usou o anjo da era. Mas muitas pessoas dizem que crê, mas na realidade são ateus. Eles não crêem no mensageiro que Deus enviou. Vamos adiante. Vamos adiante aqui. Vamos agora. Nós já estamos perto de terminar. Vamos aqui para a mensagem possuindo a porta do inimigo depois da prova. Possuindo a porta do inimigo depois da prova. Essa mensagem foi pregada em 1964. Parágrafo 59. Veja o que é que o profeta diz. 59. Escuta isso aí. O nosso tema é o ateísmo dentro da mensagem da hora. Veja o que é que o irmão Brano diz. Muitos pensam que tem o Espírito Santo. Irmão, os pastores nicolaítas, todos eles pensam, os pastores nicolaítas, os pregadores, muitos dizem, eu tenho o Espírito Santo. Aí ele diz assim, muitos afirmam ter o Espírito Santo. Muitos podem mostrar muitas evidências e sinais dele. Mas ainda assim, se isso não puder permanecer com esta palavra, não é o Espírito Santo, está vendo? Olha aí. Então são os ateus, irmão. Como é que eu digo que creio que Deus enviou um profeta? Não, eu creio que o irmão Brana é o profeta, mas não creio quando o irmão Brana diz, o cordeiro saiu do trono. O selo, quando foi revelado, acabou a era da igreja. Os trovões as revelações contidas nos 7 selos. Nós já estamos vivendo na visão da tenda em cumprimento. Isso não foi o irmão Brana, mas eles não creem nisso. Então isso mostra, pode ter línguas estranhas, pode fazer o que quiser, mas por não permanecer com a palavra da hora, mostra que eles não têm o Espírito Santo. São ateus. São os ateus dentro
da mensagem da hora. Vamos adiante com o irmão Brana. Vamos adiante aqui na mensagem Cristo, identificado de todas as eras, pregado em 1964, parágrafo 44 ao 45. Vamos lá. Nós já estamos bem perto de terminar a nossa pequena palestra. Veja aqui o que o irmão Brana diz. Mensagem, o Cristo identificado de todas as eras. Como o irmão Brana pregou essa mensagem 2 vezes, essa foi pregada no dia 1º de abril de 1964, numa quarta-feira, de 1º de abril. O irmão Brana diz aqui, ó. Olha o que ele diz. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez. Olha aí. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez. Sempre esperando pelo que ele vai fazer. As pessoas adoram a Deus pelo que Deus fez. O que é que Deus fez? Deus enviou Jesus Cristo para morrer, para pagar por nossos pecados. Depois Jesus, quando terminou a sua obra, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo. E durante as eras, ele começou a enviar mensageiro. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, John Wesley e Brana. Isso eles conseguem ver. Mas sempre esperando porque ele fará. Aí eles louvam a Deus por que Deus fez durante os 2000 anos de história. E depois começa a louvar a Deus porque Deus vai fazer ainda lá para frente. Mas olha o que o irmão Brana diz. Ignorando o que ele está fazendo. Meu Deus. Louvam a Deus no que ele fez. Louvam a Deus no que ele vai fazer. Mas estão ignorando o que ele está fazendo. Sempre foi a mesma coisa. Todos têm sua própria interpretação particular. Deus é o seu próprio intérprete. Deus não precisa de ninguém para interpretar. A Bíblia diz que ele é sem interpretação. Não precisa de homem. Deus interpreta a Bíblia. Ele mesmo. Deus disse, haja luz e houve luz. Isso resolve a questão. Deus disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Isso ficou resolvido. Então, quando Deus diz qualquer coisa e afirmou aquilo, essa é a sua interpretação. Ele disse que derramaria do seu espírito. Nesses últimos dias, ele o fez. Não há interpretação para isso. Já está interpretado. Os incrédulos podem se levantar. Os cíticos podem se levantar. Os cíticos são os ateus, os que não creem em Deus. Pode se levantar. E os que quer que faça, mas Deus o fez de todos os modos. Porque ele disse que o faria. Ele não precisa de ninguém para interpretar por ele. Ele dá sua própria interpretação. Ele fez a promessa. As pessoas creem nele e ele a interpreta para elas. Tá vendo aí, irmão? E qual é a interpretação de hoje, irmão? Aí você diz, irmão Jair, me diga, qual é a interpretação que Deus está interpretando hoje? E que as pessoas estão ignorando? A era acabou. A segunda vinda já deu início. Olha aí. O milênio está sendo introduzido na noiva. O casamento já aconteceu. A noiva já casou com Cristo. O Filho do Homem já se manifestou. Os trovões foram revelados. O novo nome é o ministério do Filho do Homem, também já foi revelado. Essa é a interpretação da hora. Essa é a mensagem da hora, irmão. Não crendo nisso, vocês são ateus. Os ateus dentro da mensagem da hora. Agora eu quero ler aqui meu último parágrafo da mensagem do profeta, para a gente encerrar a nossa palestra. Aqui na mensagem Dor de Parto, parágrafo 173. Ele pregou essa mensagem em 1955, 173. Ele diz algo muito interessante aqui. Ele diz assim: estes homens, se eles captam isso e saem com isso, eles podem dar mais sentido a isto. Veja, trazer isto ao ponto em que vocês entendam. Eu somente quero
depositar esta semente. Então espero que eles a façam vir à vida. Notem, está vendo? Agora eu faço a pergunta. Aonde, aqui na Paraíba, aqui no meu estado, no meu território, aonde tá esses pastores que vão captar a mensagem da hora? Onde eles estão? Cadê eles? Será que está aqui na capital, em João Pessoa? Aonde está ele? Eu desafio agora um pastor aqui no estado da Paraíba que consegue captar a mensagem da hora. Veja o que eu compreendo. Esses homens, se eles captam isso e saem com isso, eles podem dar sentido a isto. Agora, cadê esses homens? Cadê esses pastores? Cadê esses pregadores? Não, irmão. Que tiver, cadê? Eu quero. Diga aí no comentário onde você conhece um irmão, um pastor, um pregador, que conseguiu captar a mensagem da hora, aqui no estado da Paraíba. Diga aí. Agora eu conheço alguns, que são poucos, que são pastores, trabalhadores, humildes. Agora, dá para contar nos dedos. Eu não vou dizer o nome aqui por questão de ética, mas eu conheço poucos, são pastores que são desprezados pelos grandes, e porque são pastores que fugiram do sistema. Irmão, para você captar a mensagem da hora, você tem que sair do sistema nicolaíta. Enquanto você estiver marcado com isso, você não vai captar. Mas eu deixo aqui o desafio. Me apresente aqui um pastor ou um pregador aqui no estado da Paraíba que captou a mensagem. E o Momblano diz assim, ó: eu somente quero depositar essa semente. Espero que eles a façam vir à vida. Cadê esses homens? Mas o que nós temos aqui no estado da Paraíba e em grande parte do Brasil são os ateus dentro da mensagem da hora. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. E tem hora que eu falo um pouco grosseiro, mas isso é a minha forma de falar. Mas eu não tenho aqui problema pessoal com ninguém. Isso é apenas questão doutrinária, tá bom, meus irmãos? Então peço a vocês que orem por mim. Você ainda que não se inscreveu, entre no nosso canal, veja nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, dê o like e compartilhe, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e um forte abraço para todos vocês e um shalom no nome do Senhor Jesus.